Você já parou para pensar que todos os arquivos que você baixa ou envia pela internet passam por um caminho que pode estar vulnerável? Isso mesmo, muitos protocolos antigos ainda são usados para transferir dados, e o FTP, apesar de ser uma ferramenta fundamental para o mundo digital, carrega alguns riscos que podem passar despercebidos. Mas será que ainda vale a pena utilizá-lo? Ou melhor, você sabe qual é a forma mais segura de transferir seus arquivos? Em meio a tantas opções, entender o protocolo FTP e suas variantes pode fazer toda a diferença entre manter suas informações seguras ou entregá-las de bandeja a pessoas mal intencionadas. Vamos explorar juntos como o FTP funciona, suas limitações e, claro, as alternativas que existem hoje para proteger seus dados. Quem diria que algo tão cotidiano ainda esconde tantos segredos? FTP, ou File Transfer Protocol, já foi uma verdadeira revolução no mundo das redes de computadores. Imagine um mundo em que transferir arquivos entre máquinas era um verdadeiro pesadelo técnico. Foi nesse cenário que o protocolo FTP surgiu como a solução perfeita. Ele opera como um modelo cliente-servidor, onde um computador pode pedir arquivos para outro através de uma rede. Era tão popular que, por um bom tempo, foi a escolha principal para quem trabalhava com desenvolvimento web ou gerenciava servidores de rede. Hoje, embora menos comum, ele ainda tem sua utilidade em ambientes específicos e tradicionais de redes de computadores, como no gerenciamento de servidores ou no envio de grandes volumes de dados. Agora, quando falamos de FTP nos dias atuais, vale a pena lembrar que ele não é tão onipresente quanto antes. Na prática, muitas empresas optaram por outros métodos mais modernos para transferências de arquivos. Mas isso não significa que o protocolo tenha desaparecido. Muitos desenvolvedores ainda utilizam o protocolo FTP para gerenciar seus servidores, principalmente em projetos de redes de computadores que exigem o envio ou recepção de arquivos sem grandes complicações. Já pensou em usar um cliente FTP para acessar pastas remotas em um servidor? Para quem trabalha com hospedagem de sites, por exemplo, isso ainda pode ser uma solução rápida e prática. Por outro lado, a evolução da tecnologia trouxe ferramentas mais robustas e seguras que acabaram tomando o lugar do FTP em muitos casos. Entretanto, quem domina esse protocolo tem uma vantagem única. Ele é um daqueles velhos amigos que ainda aparece quando menos se espera. Saber como utilizá-lo ainda pode ser uma vantagem competitiva em certos contextos, principalmente em ambientes de redes corporativas que mantêm sistemas legados. E como já deve ter notado, o FTP ainda resiste em situações específicas e em ambiente de desenvolvimento web. Mas se você está pensando que isso é tudo, aguarde, porque a forma como o FTP se conecta com o servidor é ainda mais fascinante. Acessar um servidor FTP é mais simples do que parece, e você tem várias formas de fazê-lo. Uma das maneiras mais comuns é via navegador de internet. Sim, isso mesmo, né? O mesmo navegador que você usa para navegar no dia a dia também pode servir para conectar-se a um servidor FTP. Basta digitar o endereço FTP na barra de endereços, como se estivesse acessando um site, e pronto, você já pode visualizar e baixar arquivos. Outra opção bastante prática é usar o Windows File Explorer, que permite acessar pastas remotas de forma semelhante às pastas locais do seu computador. Isso facilita muito o trabalho, especialmente para quem está gerenciando grandes volumes de arquivos dentro de redes de computadores. Agora, se você quer algo mais robusto e eficiente, os clientes FTP especializados são a escolha ideal. Um exemplo que você já deve ter ouvido falar é o FileZilla, um dos programas mais populares para lidar com transferências de arquivos via FTP. Ele não só permite que você faça upload e download de arquivos com facilidade, mas também oferece funções extras, como a transferência em lote e a retomada de arquivos interrompidos. E o melhor, é gratuito. Além disso, o FileZilla é uma ótima escolha para quem precisa gerenciar múltiplos servidores ou transferir grandes volumes de dados regularmente, algo comum em quem trabalha com protocolos de rede. O acesso a servidores FTP pode ser feito de forma anônima ou por meio de um login baseado em usuário. Quando falamos em login anônimo, estamos nos referindo àquelas situações em que qualquer pessoa pode acessar os arquivos de um servidor sem precisar de uma senha. Porém, o método mais seguro e utilizado é o login baseado em usuário, onde você insere um nome de usuário e uma senha para ter acesso. Vale destacar que, na maioria dos casos, o FTP utiliza a porta 21 para essas conexões, uma informação importante para quem trabalha com redes de computadores e precisa configurar roteadores e firewalls para permitir a comunicação. E falando em conexões, o jeito como o FTP faz isso pode te surpreender.
O FTP opera de uma maneira muito interessante, utilizando o protocolo TCP para garantir que os dados cheguem ao destino de forma confiável. Quando você inicia uma transferência de arquivos, acontece o que chamamos de handshake de 3 vias. Isso significa que o cliente e o servidor trocam sinais para estabelecer a conexão antes que qualquer dado seja transferido. O protocolo FTP divide essa comunicação em 2 partes, a conexão de controle e a conexão de dados. A conexão de controle é onde os comandos são enviados, como abra este arquivo ou envie aquele diretório. Já a conexão de dados é responsável pela transferência real dos arquivos, ou seja, é por ali que as informações fluem. O FTP permite 2 modos principais de operação, o modo ativo e o modo passivo. No modo ativo, o cliente inicia a conexão de controle, mas o servidor é o responsável por abrir a conexão de dados, o que pode ser um problema em redes protegidas por firewalls. Se o firewall do cliente for muito restritivo, essa conexão pode ser bloqueada. Por isso, o modo passivo foi criado como uma alternativa. Nesse modo, o servidor se adapta e deixa o cliente iniciar ambas as conexões. Isso evita os problemas com firewalls e facilita as transferências, especialmente em redes de computadores corporativas, onde as regras de segurança tendem a ser mais rígidas. Imagine que você está gerenciando uma rede e precisa transferir arquivos entre 2 servidores localizados em diferentes cidades. Dependendo das configurações de segurança, escolher entre uma conexão de dados ativa ou passiva pode ser crucial para o sucesso dessa operação. Essa diferença entre os modos ativo e passivo ilustra como o protocolo FTP oferece flexibilidade, mas também exige um conhecimento sólido de protocolos de rede e de como os firewalls funcionam. E falando em segurança, essa é uma área em que o FTP deixa a desejar. Mas existe uma solução para isso que você precisa conhecer. Um dos maiores problemas com o FTP é sua total falta de segurança. Imagine que você está enviando um arquivo importante, mas todas as informações da sua conexão, incluindo sua senha e os dados do arquivo, estão sendo transmitidas em texto simples. Isso quer dizer que qualquer pessoa mal intencionada com acesso à rede pode interceptar essas informações facilmente. Em tempos de hackers e brechas de segurança, isso é um risco gigantesco, especialmente em redes corporativas ou ao transferir dados confidenciais. Infelizmente, essa vulnerabilidade no protocolo FTP ainda é um problema real, o que faz com que ele seja cada vez menos usado em situações que exigem maior proteção. A solução para essa falha surgiu com o FTPS, que é basicamente o FTP adicionado de uma camada de criptografia TLS, Transport Layer Security. Isso garante que as informações trafegadas estejam protegidas, impedindo que elas sejam lidas por alguém que tente interceptá-las. Imagine como seria perigoso transferir dados financeiros de uma empresa sem essa camada de proteção. O FTPS é como colocar uma armadura sobre a transferência de arquivos, garantindo que credenciais e dados sensíveis não fiquem expostos durante o processo. Para quem trabalha com redes de computadores, saber configurar o FTPS pode ser a diferença entre uma rede segura e uma vulnerável. No entanto, embora o FTPS resolva o problema da criptografia, ele não é perfeito. A configuração desse protocolo pode ser complexa e muitos servidores ainda não suportam o FTPS de forma nativa. Além disso, há sempre a questão de compatibilidade com firewalls e roteadores, que pode gerar desafios adicionais na hora de configurar uma rede que suporte FTPS. Mas se a criptografia é essencial para você, essa é uma escolha que vale a pena. Falando em opções alternativas, existe ainda um outro protocolo de transferência que simplifica bastante o processo e é especialmente útil em redes locais. Enquanto o FTP pode ser um pouco pesado e exigente, o TFTP, Trivial File Transfer Protocol, surge como uma alternativa muito mais simples e direta. O TFTP opera sobre o protocolo UDP, que ao contrário do TCP usado pelo FTP, não se preocupa em garantir a entrega dos pacotes. Isso torna o TFTP extremamente rápido e eficiente para pequenas transferências em redes de computadores locais, onde a confiabilidade da conexão é menos um problema. Pense no TFTP como uma ferramenta minimalista, sem suporte à criptografia ou autenticação, mas que faz o trabalho de maneira prática quando tudo o que você precisa é mover arquivos simples, como backups de configurações de roteadores. Por ser tão simples, o TFTP é amplamente utilizado em ambientes controlados, como no backup e na restauração de configurações de equipamentos de rede, especialmente em dispositivos da Cisco. Imagine que você está em uma grande rede corporativa e precisa restaurar rapidamente as configurações de um switch que parou de funcionar. Com o TFTP, você pode fazer isso em questão de segundos, já que ele não exige o peso de autenticações complexas.
Porém, essa mesma simplicidade também é o motivo pelo qual ele nunca seria usado para transferências sensíveis em redes maiores ou na internet pública. Mas cuidado, o TFTP não tem qualquer forma de proteção embutida, o que significa que qualquer dado transmitido pode ser facilmente interceptado, assim como no protocolo FTP original. Ainda assim, para casos de uso muito específicos, como mover arquivos em uma rede local segura, ele pode ser a melhor escolha. Na prática, pense no TFTP como um canivete suíço de rede. Não é sofisticado, mas resolve problemas simples com eficiência. E se você quiser um exemplo real, imagine que você está administrando uma rede de servidores e precisa fazer um backup rápido das configurações de roteadores. Para isso, o TFTP é uma solução quase instantânea. Agora que você já entendeu como o FTP e outros protocolos de transferência de arquivos funcionam, que tal colocar esse conhecimento em prática? Saber escolher o protocolo certo, garantir a segurança dos seus dados e aplicar isso no seu dia a dia pode ser a chave para evoluir na área de redes de computadores. Afinal, o mercado exige cada vez mais profissionais que dominem essas habilidades. Então, você está pronto para assumir o controle e se destacar na área? Ou vai continuar utilizando ferramentas ultrapassadas sem a proteção que os tempos modernos demandam? Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma dica essencial sobre protocolos de rede e como otimizar sua atuação no mundo da tecnologia. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado?